Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E ele é muito importante para a gente poder complementar ali as nossas aulas de Política Nacional de Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social. Parece que eles falam a mesma coisa em alguns momentos. E de fato eles falam porque eles estão ali integrando, né, a política social de assistência, a política de assistência social. Mas cada um com a sua especificidade. Qual que é a minha dica antes da gente começar a aula de hoje? Bom, a LOAS traz objetivos, princípios e diretrizes. A Política Nacional de Assistência Social traz objetivos, princípios e diretrizes. E não diferentemente, aqui no SUAS ele também traz objetivos, princípios e diretrizes. Quando você estiver revisando a matéria, é muito importante que você diferencie dentro desses tópicos o que é diferente no o que é diferente no SUAS, o que é diferente na LOAS e o que é diferente na Política Nacional de Assistência. Porque em determinados momentos, esses três quesitos, eles se misturam. E tem alguns que são iguais em todas essas regulamentações, né? Em todas essas legislações. Mas, é, por exemplo, o SUAS, nós vamos apresentar aqui 11 objetivos, enquanto na LOAS nós temos 3 objetivos. Na Política Nacional de Assistência Social, nós temos 4 objetivos. Então, assim, há essa diferenciação e é muito importante que a gente saiba essa diferenciação desses princípios. Então, hoje nós vamos estudar o Sistema Único de Assistência Social. Dentro dele, a gente também vai trazer que a assistência social ela é uma política pública que é direito de todo cidadão, direito, mais uma vez, direito, que de todo cidadão que dela necessitar. E o que significa dizer isso? Vamos reforçar mais uma vez que independentemente de contribuição, como é no caso da Previdência Social, que é um outro viés do tripé da Seguridade Social, independentemente de contribuição, se o cidadão necessita da política de assistência e ele cumpre os critérios, ele tem direito a acessá-la. Então, ela é não contributiva, mais uma vez reforçando, não contributiva, porque cobra isso muito em concurso, principalmente porque as pessoas confundem muito com a Previdência Social nessa questão de contribuição, porque só tem acesso e só tem direito à Previdência Social quem dela contribuir, né? Mas aqui na política de assistência social, não, ela é não contributiva. Então, se o cidadão tem direito, aliás, se o cidadão necessita dela, ele tem direito a acessá-la. Mais uma vez, reforçando que ela é o tripé da Seguridade Social. E aí, aqui entramos na nossa matéria, porque ela é organizada pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social. SUAS que faz a gestão da política de assistência, ele que organiza, né? Ele organiza como que a política vai funcionar diante do fato de nós termos todas essas regulamentações da política de assistência social. Então, ele está aqui normatizado em 4 legislações, né? Em 4 regulamentações. Mas a gente vai falar delas um pouco mais lá para frente. Aqui nós vamos falar principalmente que o seu modelo de gestão é descentralizado, participativo e articulado. Por quê? Por que ela é descentralizada? Porque o Sistema Único de Assistência Social, ele não centraliza em um único ente a organização da política de assistência, ou seja, não está focalizado somente na União. Ele compartilha com os estados, municípios e o Distrito Federal. Então, ele é descentralizado, ele tem a sua organização e a sua gestão, ela é descentralizada, ela está acontecendo nos 4 entes federativos, principalmente porque cada um precisa mostrar qual a sua realidade, o que ele precisa, o que um estado precisa é diferente do que um município precisa. Inclusive, entre estados há essa diferenciação, porque, por exemplo, São Paulo é um estado gigantesco.
enquanto Sergipe é um estado bem menor. E aí, se a gente parar para pensar, a mesma política de assistência social, ela não vai ser aplicada da mesma a política de assistência social, ela não vai ser aplicada da mesma forma em São Paulo, com a qual ela é aplicada em Sergipe, porque nós temos realidades ali diferentes. A mesma coisa é a realidade do Distrito Federal para os municípios e para os estados. Então, o Sistema Único de Assistência Social é uma gestão descentralizada, porque os 4 entes federativos realizam ali a sua gestão. Ela é participativa, porque esses entes, eles se comunicam e participam ali da gestão um do outro, contribuindo, né, da melhor forma possível para que ela possa acontecer. Fora que há a participação da população, é preciso você ouvir a população para você estabelecer uma política de assistência social que ela esteja de acordo com a realidade daquela população. Então, você precisa ouvi-la, precisa saber do que ela precisa, há necessidade, né, de saber o que ela precisa, é necessário entender quais são os pontos mais vulneráveis de certa população, hã, de certo território, né, que ali a base de onde o SUS acontece, de onde a política de assistência social acontece, é o território. Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele analisa esse território, ele vê qual que é o município que é mais vulnerável, que precisa de uma maior articulação do CRAS, de uma maior presença do CREAS, se outro município não necessita tanto de se ter um CREAS, um CRAS, a gente coloca no município mais próximo dele, né, esses serviços, e aí eles podem ser utilizados, né, acessados por pessoas de outros municípios. Então, há essa análise. E aí é por isso que a gente fala que ele acontece de forma articulada, porque se não tem um serviço ofertado em um ente federativo, está sendo ofertado em outro que é próximo, aquela população daquele ente federativo que não tem esse serviço sendo ofertado, pode sim, é direito dela ir ao próximo ente federativo, né, o que é mais próximo, para acessar esses serviços, benefícios, programas e projetos. Bom, já falamos aqui, né, dessa gestão compartilhada. Eita, dessa gestão que é compartilhada entre os entes federativos, há um cofinanciamento, ou seja, a União, ela oferta um valor ali no Fundo de Assistência Social, e aí os estados, os municípios e o Distrito Federal colocam também o valor ali que eles podem, de acordo com a sua realidade. Então, ele é um financiamento também compartilhado ali. A cooperação técnica entre esses entes federativos, ou seja, os conselhos se conversam, esses entes conversam entre si para entender, às vezes, está sendo realizado de uma forma em um município, um estado, e aí outro município, outro estado pede auxílio para realizar dessa mesma forma, porque vê que se encaixa melhor ali dentro da sua realidade. Então, há sim uma cooperação técnica, há compartilhamento, por exemplo, de profissionais, às vezes, um município tem estrutura para ter um CRAS e um CREAS e o outro não tem, mas ele entrega, esse município que tem, ele oferta aos seus profissionais para atenderem aquele município que não tem. Então há essa cooperação técnica. Eles operam aqui, né, operam para política para proteção social não contributiva, como eu já falei, no campo da assistência, busca articular os esforços e os recursos para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social. Então, eles se unem para fazer com que essa política aconteça. Eles unem recursos, unem esforços, conversam entre si. E há uma o SUAS traz essa oferta, né, de um conjunto de serviços e programas que visam garantir ao cidadão, um amparo para que ele não fique desamparado em situações de vulnerabilidade social, nas quais ele necessita das proteções que são ofertadas ali pela assistência social. Então, se aquele, cidadão encontra-se numa situação de vulnerabilidade social, financeira, um risco social ali, o SUAS vem com uma oferta de serviços, programas e projetos, né, porque ele faz a gestão desses serviços, programas e projetos da assistência, para garantir que esse cidadão não fique desamparado.
Então, vamos dar continuidade aqui. E o SUS também mostra as unidades de atendimento, e a gente já falou muito delas, que é o CRAS, o CREAS, o Centro POP, o Centro Dia, unidades de acolhimento, tem outras, né, que compõem a rede socioassistencial. O CRAS e o CREAS, dentro daquela diferenciação do CRAS ofertar proteção social básica e o CREAS ofertar proteção social especial. Bom, os benefícios assistenciais aqui o SUAS oferta, né, ali dentro da política de assistência social, que constam, né, na política de assistência social, são um direito de cidadão, um dever do Estado. E aí, ó, aqui a gente traz alguns exemplos desses benefícios, que é o benefício de prestação continuada, o auxílio inclusão, os benefícios eventuais, entre outros benefícios ali, como que visam, de fato, dar esse amparo, né, aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Responsável, né? Quais são os órgãos responsáveis pela gestão nacional da Política Nacional de Assistência Social e do SUAS. É a Secretaria Nacional de Assistência Social, que faz parte do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o ministério responsável pela política de assistência social, e aí pela política nacional, pela gestão que é ofertada pelo SUAS, e aí dentro dele tem a Secretaria de Assistência Social, Nacional de Assistência Social, que faz essa gestão, que é sim, de fato, o órgão responsável ali. Como eu já falei para vocês, o SUAS comporta 4 tipos de gestão, e aí aqui a gente está falando da gestão dos entes federativos, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Cada um tem as suas responsabilidades, atua de uma forma, e aí nós vamos ver mais a fundo lá na norma operacional básica, o NOB-SUAS, que aí ele traz mais a fundo essas competências, né, de cada gestão, mas aqui a gente vai fazer um apanhado geral. E aí, a União tem como responsabilidades a formulação, o apoio, a articulação e a coordenação das ações. Então, ela está ali mais no aspecto geral, no âmbito geral de como que essa gestão vai acontecer, de que forma ela vai acontecer, estabelecendo ali as regras gerais para que essa gestão aconteça. É, Quando a gente fala dos estados, eles assumem ali dentro da gestão, né, da assistência social, o seu âmbito de competência. E aí, como eu falei, as suas responsabilidades. Nossa Senhora, que coisa feia. Um dia eu vou aprender 100% a mexer nisso aqui, gente. E aí a gente não vai ficar sofrendo com essas aberrações que eu faço aqui. Mas enfim. Como eu falei para vocês, as suas responsabilidades são definidas no NOB-SUAS, que é a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. E aí, quando nós estivermos falando dela, nós vamos destrinchar mais a responsabilidade dos estados. Mas aí, eles fazem ali a gestão dentro da sua competência e da sua realidade, que é diferente de uma realidade nacional, né? É só ali dentro do seu território. O que que acontece ali dentro do seu território, que ele precisa fazer essa articulação. O federal e os municípios, eles têm 3 níveis de gestão. Quais são esses níveis? O inicial, onde eles executam ali os requisitos mínimos da gestão e a execução da política social básica. Então, se ele não tem condições de ter 100%, ser 100% autônomo com relação à política social básica, ele está num nível inicial de gestão, e aí ele só executa essa política social básica de acordo com as regras, né, que são ali estabelecidas pela União. Se ele está num nível básico de gestão, ele já tem autonomia para gerir a política social básica. Então, ele não é apenas um mero executor, ele já faz a gestão, né? Já coordena ali, articula a política social básica. E quando ele está no nível pleno, ele tem uma gestão total das ações socioassistenciais. Então, tudo o que estiver relacionado às ações da política de assistência social, serviços, benefícios, programas e projetos, se
né, o Distrito Federal e os municípios estiverem dentro dessa gestão, desse nível de gestão plena, eles podem articular, coordenar todas as ações socioassistenciais. O PROAN é fundado nas seguintes normativas, que eu comecei falando para vocês lá no início. E aí aqui a gente tem a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 203 e 204. Temos a Política Nacional, né, de Assistência Social, que é a política que une tudo o que se fala da assistência social ali depois da LOAS, né, que a LOAS, ela tira todas as partes fragmentadas que tá da política de assistência social, une em um momento só. E aí a Política Nacional de Assistência Social, ela vem para destrinchar mais as proteções que são ofertadas ali, que, né, que são faladas dentro da LOAS. Então ela destrincha mais os elementos que estão constantes ali na Lei Orgânica de Assistência Social. A norma operacional básica, que aí traz as formas com que a assistência social tem que acontecer, de que forma a gestão, né, do Sistema Único de Assistência Social tem que acontecer. E também a norma operacional básica de recursos humanos, que aí tem a ver com os profissionais que farão a execução da política de assistência social, que estarão ali compondo a gestão da política de assistência social, trabalhando dentro do Sistema Único. Eu trouxe para vocês aqui o artigo 203 e o artigo 204 da Constituição Federal, só para vocês terem uma noção. Ela traz ali também, o 203 traz os objetivos da assistência social, reforça mais uma vez que não há contribuição. E aí, quais são esses objetivos? Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção integral promoção de integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora. E aí aqui tá bem antigo ainda, né? Porque era para ser pessoa com deficiência, mas aí a gente está trazendo o que de fato tá ali na Constituição Federal. Pessoa com deficiência, o idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provido por sua família, conforme dispuser a lei. Aqui você vê que ele não traz aquele critério de 65 anos ou mais que está presente na lei orgânica, então é importante a gente se atentar a esses pequenos detalhes. Redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E o artigo 204 traz as diretrizes. E aí a gente tem novamente, né, a descentralização político-administrativa, a participação da população. E aí aqui a gente tem outras. Desculpa. E aqui a gente vê que a gente não tem aquele terceiro que se apresenta lá na LOAS, que é a primazia da responsabilidade da iniciativa pública, mas temos somente o DP, Descentralização Política Administrativa, e a participação da população. Então, dentro da Constituição Federal, vale ressaltar, nós só temos essas duas diretrizes, enquanto lá na LOAS nós temos 3 diretrizes, lá na Política Nacional de Assistência Social nós temos 4 diretrizes, e em breve nós vamos descobrir quantas diretrizes nós temos dentro também do Sistema Único de Assistência Social. Lembrando que essas diretrizes são mostradas dentro da regulamentação ali do SUAS, mas que elas podem ser confundidas, né? Tendo em vista termos todas essas regulamentações da política de assistência sociais, da política de assistência social que é voltada, né, para a política de assistência social, essas regulamentações. Dentro dos objetivos do Sistema Único de Assistência Social, nós temos 11 objetivos. Então, nós temos uma gama de objetivos bem grande ali, aqui. É muito mais a leitura desses objetivos, porque nós já viemos explicando eles aí durante a aula, durante a legislação, a Lei Orgânica de Assistência Social, durante a Política Nacional de Assistência Social. Então, é mais a leitura mesmo, uma leitura rápida, dinâmica, para a gente compreender esses objetivos, saber quais são esses objetivos. Então, vou passar rapidamente aqui com vocês.
O número um, ele é bem dentro do que a gente falou lá no começo da nossa aula, que é a gestão compartilhada, o cofinanciamento, a cooperação técnica. Não vou repetir muito para não ficar repetitivo aqui, mas entre os entes federativos mesmo. E aí, operando ali para a política ou para a proteção social básica não contributiva. Bom, ele estabelece as responsabilidades dos entes federativos, né? Ele define os níveis de gestão, ele orienta pelo princípio da unidade, ou seja, você não fragmenta a política de assistência social. Há uma unidade, apesar de nós termos 4 tipos de gestão, nós prezamos pela unidade dessa gestão. Então, o princípio da unidade, que regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social. Então, é isso. É você não fragmentar tanto a política de assistência social que ela é ofertada de forma muito diferente, uma disparidade muito grande entre esses entes federativos. Tem para a gente respeitar aqui, né? Tem como objetivo respeitar as diversidades aí culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas, de território. Então, é válido lembrar que não faz sentido a política de assistência social apresentar algum preconceito, algum desrespeito, alguma discriminação dentro dela, porque ela vem justamente para atuar onde esse tipo de situação acontece, para poder minimizar os danos que há nessa segregação ali, né, da população, nessa diferenciação. E aí não faz nenhum sentido que ela não respeite essas diversidades, principalmente porque ela ocorre dentro dessas diversidades. Reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades, e aí é como eu falei lá no começo. Cada ente federativo vai agir de acordo com a sua realidade. Então, nós temos, mais para frente a gente vai ver, a equidade como um princípio, que é a gente entender que precisamos atuar dentro dos entes para eles serem iguais, mas dentro das suas desigualdades. Termos uma política de assistência social uniforme, que tem uma certa unidade, que não acontece de qualquer jeito, a depender do ente federativo ali que ela está ocorrendo, mas que ela age conforme as desigualdades que são presentes ali na sua realidade. Então, ela precisa reconhecer essas especificidades, essas iniquidades e desigualdades para ter um melhor planejamento e uma melhor execução das suas ações. Assegura ali a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios, e aqui a gente começa a ver, né, que há uma repetição com relação às outras regulamentações, às outras normativas. Integra pública e privada, e aí, como a gente já falou, né, há a presença de organizações e de entidades que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, que atuam ali, mas que atuam de acordo com as suas responsabilidades, mas de forma integrada, independentemente de ser público ou privado, eles atuam de forma integrada. Até porque não faz sentido a rede privada atuar de forma totalmente separada, porque vai acontecer de ser uma disparidade muito grande com relação à forma com que atua as organizações e instituições públicas. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar, garantir a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. Então, aqui nós temos 11 objetivos, eles são até às vezes repetitivos com relação ao que nós já falamos nas aulas anteriores, né, nas aulas de, não sei qual é a sequência que você vai assistir, mas eu recomendo que você assista de acordo com o ano em que foram surgindo essas regulamentações. Então, a Lei Orgânica 1993, então assisti-la primeiro, depois a Política Nacional de Assistência Social, e assim consecutivamente. Por quê? Porque é uma melhor compreensão. Então, a gente começa ali com 3 objetivos dentro da lei orgânica, e nós já estamos em 11 objetivos aqui dentro do Sistema Único de Assistência Social, porque nós vamos enxergando as necessidades de se aumentar essas prerrogativas, né? Esses objetivos, o que a gente vai buscar e para onde nós
e onde nós pretendemos chegar. Bom, então, pessoal, para essa aula não ficar tão grande, nós vamos dividir aqui para uma segunda parte. E aí vamos falar nessa segunda parte do SUA sobre as diretrizes, os princípios, vamos trazer questões do SUAS, e aí a gente se vê na parte 2 dessa aula. Espero que o estudo de vocês esteja aí tranquilo, objetivo, leve, e que a gente consiga responder as questões da prova de forma tranquila, sem muita enrolação, tá certo? Até a próxima aula. A gente se vê na parte 2 do SUAS. Tchau, tchau.